Alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema as linguagens que a arte consegue transmitir e comunicar-se com os demais indivíduos. Bom, antes de mais nada, necessário se faz que seja frisado que ainda nos encontramos no período de pandemia, portanto, todo cuidado nunca é desnecessário e nunca é demais. Recorram, se vocês tiverem necessidade de saírem, a pelo menos 2 máscaras, para que dessa forma nós nos resguardemos desse vírus que está assumindo formas letais, ok? Bom, como já dizia o poeta Ferreira Goulart, ele mencionava que a arte existe porque a vida não basta. Então pensem comigo, alunos, o tanto que seria chato, extremamente terrível, extremamente insuportável se nós não tivéssemos a dança para nos alegrarmos, se nós não tivéssemos a música para trazer reflexões para nosso ser, se nós não tivéssemos a pintura para que nós visualizássemos aquilo que nos traz um sentimento de proteção, se nós não tivéssemos a escultura, se nós não tivéssemos a literatura, história em quadrinho, escultura, videogame, grafite, fotografia, nossa, sem a arte realmente a vida seria tediosa. E graças à arte, graças à cultura, que nós entramos em contato com essas maravilhas que nos tiram de situações complicadas e que nos levam e nos conduzem para uma sensação de tranquilidade, de harmonia com a gente mesmo, bem como com os demais indivíduos que nos rodeiam. Bom, e antes de mais nada, alunos, hoje o nosso tema da aula ele será especificamente sobre a arte do desenho. E nós temos 2 tipos de desenhos e as suas produções variam de acordo com cada um dessas tipologias. O primeiro refere-se ao desenho abstrato e o segundo, desenho figurativo. O próprio nome já nos dá uma ideia. Vejam só para que fique mais claro aos senhores. O desenho abstrato é aquele que não tem forma, que representa alguma coisa. Então, para começo de conversa, abstrato. Abstrato é aquilo que eu não consigo pegar. É aquilo que eu não consigo visualizar, mas eu sei que ele existe. É um desenho que você faz sem nenhum sentido para outros, mas para o autor da obra ele tem algum sentido. Como uma emoção, uma pessoa. Pode ser um desenho com linhas, mas que não tem forma de nada que conhecemos. Um exemplo de um desenho abstrato é esse que vocês conseguem visualizar nessa imagem. Percebam, alunos, que esse desenho, para que fique mais claro para os senhores, vejam só, ele aparentemente nós não temos nenhum elemento, nada em que nós consigamos nos remeter a ele. Aparentemente, ele parece uma estrela com 6 pontas. Ou ele pode parecer também máscaras de carnaval, ele pode parecer também como uma lona de circo, enfim. Esse é um desenho abstrato. Esse é um desenho que, se eu for visualizá-lo, eu posso ver N tipos de coisas, mas para o autor ele tem um sentido específico, bem como todos os outros tipos de arte. Mas, no meu ponto de vista, eu posso ter N tipos de reflexões. Para o autor, ele também terá outras. Então, essa é uma forma de um desenho abstrato, que não tem forma definida. Bom, ainda deixemos o desenho abstrato de lado e passemos agora para o desenho figurativo. O próprio nome, como eu já mencionei para os senhores, dá uma direção, é figura. O próprio nome fala, é aquele que representa figuras, como por exemplo, o desenho de um cavalo, o desenho de uma casa, de uma pessoa. Então, o próprio desenho já traz uma representação. Não é necessário que nós nos remetamos a vários tipos de interpretações. Ele já traz uma interpretação. Agora, o sentido que eu vou ter daquela interpretação também é pessoal, bem como no caso do desenho abstrato. Mas no desenho abstrato eu não tenho forma definida. Eu não tenho figura, não tenho pessoa. E no desenho figurativo eu tenho tudo isso de forma bem clara, bem precisa. Tem a finalidade de representar
formas que reproduzem a aparência da realidade, tanto as naturais quanto as criadas pelo homem. A sua execução pode ser a partir da observação de uma memória, ou de criação. Exemplo, para ficar mais claro para os senhores, como vocês conseguem observar, trocar aqui essa setinha, como vocês conseguem observar aqui, esse é um desenho figurativo. Por que figurativo, professor? Porque não tem como. A gente olha, a gente vê que há formas representadas, que as formas estão desenhadas. Nós temos a forma de um ser humano, nós temos a forma de um ser humano tocando uma flauta, nós temos a forma de vasos, nós temos a forma de um cactus, que está em moda, está em alta, de acordo com os últimos comentários das redes sociais. Nós temos a forma do sol. Então, isso refere-se a exemplos de um desenho figurativo. Bom, a atividade de hoje, alunos, ela é bem tranquila de ser feita. Vejam só. Vocês farão no caderno de vocês, retirarão uma foto depois e enviarão para o meu WhatsApp privado, um desenho abstrato e relatarão quais os sentimentos transmitidos pela obra. Como assim? Vocês farão um desenho que não tem forma, dependerá única e exclusivamente da criatividade de vocês. Vocês farão esse desenho no caderno de vocês e vocês dirão o que esse desenho está representando para vocês. Atividade fácil, tranquila e gostosa de ser feita, não é mesmo? A lembrá-los que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, recorram ao grupo no horário da aula e eu tentarei auxiliá-los da melhor forma possível. E ainda, os senhores terão até as 17 horas e 20 minutos da aula de hoje para enviarem essas atividades para o meu WhatsApp privado, ok? Um forte abraço, se cuidem e estudem, alunos.